Minha gente, a gente está falando aqui sobre o cuidado de vidas, né? Fazendo uma leitura do nosso tempo. E de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2, a gente não deve se amoldar ao padrão, né, deste mundo ou deste século. E a gente vive numa época conhecida como pós-modernidade, que tem uma sustentação através da pluralização, ou seja, uma sociedade de supermercado, mas também é uma época sustentada pela privatização. E aí, devido à privatização, até os cristãos passam a viver uma cristalização da importância do privado. Como assim? A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é que a gente declara o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas mesmo eu dizendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Então é uma época complicada, porque como é que uma pessoa autoapacentada vai ser apacentada? Aí essa mesma pessoa que reclama de não ser apacentada, ela é autoapacentada. Quando o pastor vai apacentá-la, pastor, relaxa, porque daqui para cá é comigo, tá bom? Mas o seu filho, pastor, desculpa, mas eu não te dei essa liberdade. Mas e o seu casamento, pastor? Deixa que a gente se entende. Aí quando a casa cai, ninguém me ajudou, mas ninguém na igreja. Entende? É mais ou menos assim, ou seja, cada um por si, mas quando o tumulto vem, a igreja não ajudou, cadê o ministério diaconal dessa igreja? Onde o pastor estava que não viu isso? Então a gente vive nesse período, né? Ou seja, na hora, né, da responsabilidade, aí sim, o pastor tem que tomar uma atitude. Na hora do poder, não. O pastor não pode ter essa liberdade, né, para me dirigir, né? Então assim, o pastor é praticamente assim, é aquele cara que está lá de terno e gravata, e não necessariamente uma pessoa que me pastoreia. E aí vocês lembram da semana passada? O indivíduo às vezes pega esse raciocínio para dizer: o Senhor é meu pastor. Só que é o seguinte, o Senhor não é pastor de nome. Pastor de nome é a gente. Entendeu? Se, por exemplo, Maria Isabel não me considerar pastor dela, ela continua me chamando de pastor, eu continuo dizendo que ela é minha ovelha. Ela ficou doente, eu vou lá, tiro uma foto para provar, porque depois ela vai dizer que eu não visitei, né? Aí eu vou, tiro a foto. Porque o pastor nunca veio na minha casa. Aí eu vou, tá aqui, aqui, diaconisa Ana Paula, eu fui lá sim, entendeu? Então o que acontece? Assim, nesse contexto humano, beleza, mas no contexto divino, Deus não aceita segundo lugar. Ou você é pastoreado por Deus ou não é. Ponto. Simples assim, né? Então, ser pastoreado é ser orientado, é ser liderado. Lembra até que eu usei o exemplo da panela lá, né? O pessoal lá de trás. E aí o que acontece? Às vezes, né, o professor está lá, estudou Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, né, agora Olavo de Carvalho, né, Ricardo Vélez Rodrigues, e aí né, esse negócio todinho, aí estudou um monte de coisa, mas o cara lá de trás não estudou nada disso, mas é ele que conduz a turma. Então, ou seja, o indivíduo ele é pastoreado por alguém que lhe influencia. Ser pastoreado é isso. É o caso da internet. Isso, a pessoa é pastoreada pelo Whindersson Nunes. Quem é? Pergunta para o seu filho. E aí, nesse caso, diante desse caso aqui, a gente tem a questão da cristalização da importância do privado, cada um na sua, ou usando a linguagem do filósofo, ado, cada um no seu quadrado, né? E aí nisso, por causa da secularização, as práticas religiosas foram separadas com as outras práticas da vida. Isso fica restrito aos momentos e ambientes de culto, e olhe lá, porque às vezes nos ambientes de culto também rola uma cachorrada, né? Mas o que acontece? A gente precisa observar que assim, não vamos esquecer, né, que às vezes tem gente prometendo coisa que Deus não prometeu. Tem gente dizendo que Deus vai fazer uma coisa que Deus não disse que vai fazer, né? E assim, o camarada que prega um negócio equivocado por ignorância, pô, legal, eu até relevo, né? Agora tem aquele que faz na maldade para manter o cliente, né? Então, assim, eu sei que se eu falar isso aqui, poxa, o Jurandir vai deixar de ser membro da minha igreja. E se o Jurandir deixar de ser membro da minha igreja,
A igreja acaba. Jesus, nem tudo é jeito se o Jurandir sair. O Jurandir não pode sair, Senhor, né? Se bobear, até o Jurandir fala assim: sem mim nada podeis fazer, Jesus. E aí nesse caso, eu estou falando, e aí diante dessa situação, novos tempos, gente, novos crentes, né? E aí, entende? E aí em relação a essa situação, o que acontece? Na secularização, né, assim, o camarada, como diz Rubem Amoresi no seu livro Icabode, ele é um santo na igreja, mas ele é um pilantra nos negócios no meio da semana, né? Então, assim, por quê? Pô, aqui é a igreja. Quer ver um negócio? De repente você está pregando, você fala uma gíria, aquele irmão olha para você e fica assim. Aí tu anda com ele na rua, ele solta um palavrão. Aí você finge que não escutou. Você finge que não escutou. Aí tu fala assim: não estou entendendo. Você falou arrebentar a boca do balão, é uma gíria da minha adolescência, tá, Marcelo? Você falou arrebentar a boca do balão. Não, isso aí ele não conhece, não. Isso aí não conhece, não. Isso aí você conhece. Ele não conhece, não. Aí no caso, eu falei arrebentou a boca do balão. Aí o irmão olha assim: como é que pode um pregador falar um negócio desse? Aí esse mesmo irmão que xinga palavrão na maior tranquilidade. Aí tu fica assim: eu não entendo. Tá entendendo? O cara é tão cheio de pudor. Ou então você vai falar sobre sexualidade com os adolescentes da igreja. Isso é um absurdo. Aí quando você vai na casa dessa família, aí você vai ver que assim, pô, o que... Tá entendendo? Então, ou seja, a gente, de acordo com a secularização, não é mais aquela coisa de assim, olha, eu sou crente em casa, eu sou crente na igreja, eu sou crente na escola, né? Lembra aquela situação quando alguém falava assim: você é crente, né? Então, agora geralmente é assim: você é crente? Entende? Eu sou, né? Eu sou amado, né? Então, é um tipo de situação que assim, por exemplo, a gente precisa observar que assim, é a questão da pluralização, né, que é a sociedade de supermercado, a privatização, cada um na sua, ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, como é que você vai discipular o irmão, se a vida é dele? Como é que você vai exortar o irmão, se a vida é dele? Como é que você vai pastorear o irmão, se a vida é dele? Não tem como, né? Como é que você vai chegar e bater um papo com o adolescente? Ô, meu filho, não pega esse caminho. Ó, irmão, te dê essa confiança, você é meu pai? Tá dando para entender? Então, assim, coisas que vocês cresceram na igreja e sabem que era a coisa mais comum de acontecer. Por exemplo, na minha igreja mesmo, um dia um rapaz da minha idade, é mole? A gente, quando fica com essa idade, a gente chama a mulher de 50 anos de menina. Aí nesse caso, né, eu já quase que eu falo. Aí nesse caso, né, por exemplo, fala comigo. Vai ser 15 hoje? Hã? 15. Pode ser. Agora, o livro é 30, tá? Divulga aí pra gente, que é lugar. Ué, mas tá certo, não tá? Não era... Não, então, 15 para 10 a gente sai e R$30 o livro. Não, eu tenho que fazer a propaganda entre os sonhos de Deus e as realidades humanas, entendeu? Ajude a obra do Senhor, Roberlan Julião, palavra simples. E aí nesse caso, né, falar nisso, os alunos aí podem começar a agradar o professor, entendeu? Aproveitar que o pacote do Sérgio Moro ainda não foi aprovado, então, tá bom? Façam-me rir, entendeu? Oi? O povo do livro todo assim, com as meninas. Aí a gente conversa depois, entendeu? Porque tá sendo gravado. Não, o dinheiro não é problema. Então tá beleza. O negócio é o ponto? Então a gente conversa depois. Ih, tá sendo gravado. Isso é edição, hein? Aí nesse caso, em relação a essa situação, não sei se vocês percebem que assim, a gente cresceu desse jeito. Aí eu lembro de um camarada, né, da minha idade, falou assim: ô, pastor Roberto, você é de qual igreja? A igreja do Batista Teles de Menezes. E eu fui de lá quando eu era criança. O irmão Antônio Lima ainda é de lá? Né? Aí nisso, olha, pastor, aquele irmão, quando ele via a gente andando pelo corredor, ele puxava a orelha da gente e dava cascudo. Eu falei: é mesmo? Eu vi o irmão Antônio Lima na igreja. Aí tá o irmão Antônio Lima, né? Irmão Antônio Lima e tal, até falecido ele, né? E aí eu falei: olha, encontrei o Rangel. Foi! O Rangel, ele falou que o senhor o conheceu, né, quando ele era pequeno e tudo. Eu falei: ele falou que o senhor puxava a orelha das crianças e dava cascudo, irmão.
Entendeu? Então, ou seja, e os pais não brigavam, não tinha tumulto, não tinha aborrecimento. Hã? Não, não era não. Aí não era, por incrível que pareça. Aí, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, eu estou falando de uma coisa que hoje a gente ficaria chocado. Mas era tranquilo. Hoje, por exemplo, Evanice, se eu te pedir um biscoito, você me dá também? Ah, obrigado, Evanice, obrigado. Aí nesse caso... Porque todo mundo dá a opção e ninguém fala nada. Quando eu dou, não, mas não esquenta não, Evanice. Você está sendo legal. Obrigado, Evanice. E aí, em relação a... Quando o senhor mastiga aí, eu passei por uma situação, meu pai me pastoreou e eu era presbítero lá da Assembleia de Deus. E ele determinou uma ordem lá que não queria obreiro sem gravata. Bom, o pastor determinou não queria obreiro sem gravata, Assembleia de Deus. E eu vim direto do trabalho. Cheguei na porta da igreja, um diácono me parou. Cadê a sua gravata? Eu, presbítero. Aí eu olhei para ele. Não, é que o pastor falou que não quer obreiro sem gravata. Eu falei, não, depois eu me entendo com o pastor é meu pai, eu falo com ele. Aí ele olha, não, mas tá. A santidade, né? Aquele diácono, ele era aquele diácono. Minha filha me chamou e falou assim, pai, você sabe o que aconteceu. Tá gravando. O fulano foi excluído. Ele e a esposa. Não, tem que avisar, Deus. Sabe o que eles fizeram? Essa brincadeira que tá no Face aí agora. Se eu botar a roupa da sua mulher, a mulher botar a sua roupa. Ainda tiraram foto e postaram no Face. Ele com a mão no ombro da esposa, com o vestidinho dela curtinho, né? E ela com a roupa dele, com o boné na cabeça, postaram no Face. Aí o pastor chamou os dois lá e... Vamos os dois. E aí, o que acontece? Em relação a isso, qual o problema de um homem botar vestido curtinho? Né? Cada um na sua. E aí, em relação a esse caso, né, voltando né, ao lance, né, da secularização, o que acontece? A gente verifica que, assim, as pessoas, elas não têm muito mais aquela ideia da deferência. Tanto que se a gente falar deferente, alguém vai falar, não é deferente não, é diferente, né? Porque a palavra deferência hoje em dia está meio que perdida. Aquela coisa de você tratar o seu pai, né, como alguém especial na sua vida, não é seu colega de bola de gude, né? Você tratar o seu professor, né? Assim, você percebe, né, a figura de autoridade. Não, a gente não tem mais esse negócio de deferência. E aí qual é o problema? Se bobear, nego pega isso até pro relacionamento com Deus, com um nome de intimidade, que não é intimidade, né? Então é importante a gente olhar para isso e verificar que assim, é desse jeito, né? Então não podemos nos conformar com este século, mas precisamos nos transformar. E aí continuando, né? Para cuidar de gente neste tempo, o ministro precisa assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas, o que é chamado de liberdade interior. O ministro precisa também assumir suas responsabilidades, respondendo por si mesmo e por outrem, pois os responsáveis não são vítimas, são agentes. E isso requer a tomada de atitude, que é um modo de encarar algo ou alguém no âmbito da mente. E isso exige uma decisão, cortando fora o que atrapalha e ficando o que interessa. E aí, não sei se vocês percebem que ao mesmo tempo que eu estou dizendo o que é para ser feito, eu estou explicando o que é para ser feito. E aí, diante desse caso aqui, o que a gente observa? Pegando de novo o pastor acomodado e o pastor assimilado, né? O pastor acomodado, ele está num ambiente que é o seguinte, todo mundo está vendido, mas eu não estou vendido. Então, por exemplo, ele não tem como ir para levar as coisas para votação, porque imagina o seguinte, uma igreja que tem 50 membros, se 25 faz gato de luz, como é que você vai conseguir levar para a Assembleia um mecanismo de disciplina para quem faz gato? Vai ser difícil. Dificilmente o pessoal que faz gato de luz vai concordar com isso daí. Não vê o caso do pacote do Sérgio Moro em relação à questão do Caixa 2? Né? Caixa 2 geralmente afeta quem? Enquanto é o seguinte, pode dar tiro no bandido, fala não sei o que lá, droga, Caixa 2, não, cara, peraí, olha só,
Aí o que aconteceu? Não, então a gente agora vai ter que discutir esse negócio, porque dá uma recuada. Então, ou seja, por quê? Porque precisa passar. Só que para passar o pessoal emperrou esse negócio. E aí, diante de uma situação dessa, o que o pastor faz? Ou o que o missionário faz? O que o obreiro faz? O que o seminarista faz? Bem, se, tá tudo vendido, desculpa pastor, mas assim, eu amo o pastor, respeito o pastor e tudo, mas assim, se eu não posso pregar a palavra, então o pastor não me dá mais oportunidade para pregar não, porque o pessoal está reclamando de quê? Está reclamando que eu citei uma música secular, está reclamando que eu falei nós vai, está reclamando que eu fiz alguma... Beleza. Agora, reclamar do texto bíblico que fala um negócio, eu não tenho culpa se eles estão fazendo isso, pastor. Ou seja, respeitou o pastor, não bateu boca com o pastor tentou fazer o deixa disso, né, para amenizar. Estou falando do pastor assimilado, não do acomodado, né? O assimilado, olha só, os irmãos reclamaram, que não sei o que lá, meu filho, olha só, tem que pregar com sabedoria, entendeu? Então o que acontece? Você tem a liberdade interior, você não tem poder de mudar a igreja, você não tem como impedir o casal sair do culto e ir para um motel, mas agora eles também não podem te amordaçar e você não poder pregar contra a fornicação. Liberdade interior, entende? Aí a questão, por exemplo, do pastor que já está meio acomodado. Tá bom, pastor, o pastor, assim, eu até entendo, o pastor não se indispor e tudo tal, mas assim, eu posso tentar chamar o pessoal para ver se a gente faz um mutirão e tudo e tal? Pô, meu filho, você tem meu total apoio, tamo junto e tal, não sei o que lá e tal. E aí isso, de repente, ele até pode ser um gasto para o pastor. Isso pode acontecer, né? Liberdade interior. Indo para o aspecto, né, da responsabilidade. Pegando o pastor acomodado, não interessa se o povo está assim ou se o povo está assado. Ele vai dar contas a Deus do ministério dele. Então, qual é a situação? Senhor, eu fiz o que pude. E não assim, Senhor, eu não fiz porque o Senhor sabe como é que é esse povo, né? Não. Eu fiz o que pude. Eu fui até onde pude. E tal. O assimilado, né? Digamos, o pessoal pediu, né? Arão, faz um bezerro aí pra gente. Sabe como é que é o pessoal, né? Eles foram, trouxeram, né, as joias, trouxeram o ouro, né? E surgiu esse bezerro. Aí o que acontece? Ele não vai ter como enrolar Deus nessa parada. Tá dando pra entender? Ou seja, você tem a liberdade de decidir quem você quer ser nesse rolo todo. E você tem a responsabilidade de como você vai agir. Você não tem como controlar os outros, mas você pode decidir a respeito da sua postura, como eu falei da atitude, que é o modo de encarar algo ou alguém no âmbito da mente. Ou seja, eu sei quem sou e eu não vou entrar nesse negócio. Entende? É aquele caso. Poxa, beleza, eu sei que eu posso trocar de carro se eu agradar, né, o irmão Leonardo. Vou ficar com o meu carro velho. Tá dando para entender? Ou seja, eu vou ter que tirar o meu filho do colégio particular, né, se eu não fizer média com a irmã Tânia. Vou tirar, vamos para a escola pública. Uma coisa eu sei, né, que tudo coopera. Eu amo a Deus, mas isso é questão interna. O sistema vai fazer de tudo para você mudar, só que você não pode. Por quê? Porque é justamente você que Deus quer usar para abençoar o teu tempo. Se você aderir, você está aqui nesse seminário para quê? Para você voltar e ser aquele cara que vai tentar dar uma sacudida na noiva. Falar, minha filha, que isso? Você tem compromisso. Você não pode ficar aí saracuteando, dando olhadela para ninguém na rua. Ou seja, esse é o teu papel. Você é ministro de Deus. Tá dando para entender? Mas eu não sou o pastor da igreja. Você é ministro de Deus. Você tem que ser uma contribuição para a sua igreja ser o quê? Sem mácula nem ruga e gloriosa para aquele grande dia. Fala. Durante esse período que teve problemas nas comunidades, né, dessas mercadorias ilícitas, né, vai acontecer uma situação em que, num determinado momento do evangelismo, né, abordando alguém, esse alguém cogitou e falou, poxa, de você eu até aceito a palavra de evangelismo, mas da pessoa não, porque eu vi a pessoa na fila para comprar mercadoria ilícita. Falei, irmão, mas vamos olhar para Jesus é um referencial, tentando mais... Não, na boa, eu nem peço para olhar para Jesus.
Tá bom, então beleza. Vamos continuar aqui. Continuar aqui. Entendeu? E isso. Deixa aí, claro. Não defende, não ataca, abstrai, finge demência e continua naquilo que você estava fazendo, entendeu? Porque existem situações de alguns crentes que é indefensável, não tem para onde correr, né? E aí nisso, é como eu falei, isso exige o quê? Decisão. E decisão tem a ver com cortar. Você vai ter que romper com alguma coisa. Não tem para onde correr. No reino de Deus não existe muro. Ou é ou deixa de ser. Entende? Ou você, né, vai, né, ser frio ou vai ser quente. Morno não tem lugar. Entendeu? Oi. A gente vê que muitas igrejas também, pessoas das igrejas também vão nessa linha de pensamento aí porque quer. Porque não tem compromisso com isso. Então, isso vem também de lá da liderança chegar e, no caso, tá lá. Estou sabendo que fulano. Todo mundo está com medo hoje de falar qual é o periodismo da igreja. Eu explico isso na igreja, a gente fala isso para o irmão. De levar para a igreja e falar assim, irmão, para ganhar alma, aqui se você está comprando voo. Então, quando eu comprei um Santana batido, estava descendo um táxi para desmontar, o cara foi falando para mim, assim, não, se você precisa de um vidro, frente, você precisa disso, aí o cara está precisando. Aí, ó, passou aí agora, para desmontar. Aí, falou para mim assim, pois é. Aí, seu ponto, como é que eu vou te chamar você para a minha igreja? Boa. Aí ele viu, não falou nada. Está faltando também, nas igrejas são pastores com peito. Disposto a perder. É isso aí. Esse é o caso. Ó, a maioria dos pastores, que a gente tem percebido, Fica com medo da bola dividida. Fica com medo. salário. Exatamente. Aí não quer chegar e falar pro irmão. E parece que a pessoa sabe que o cara está receoso de perder. Faz o seguinte, não, ele não vai fazer graça, não. Ele não vai fazer graça. Entendeu? E aí eu não sei se dá para perceber. Decisão tem a ver com cortar. Ou seja, você vai ter que estar disposto a perder alguma coisa. Abraão, é o seguinte, quero teu filho. Pô, mas é meu filho. Está disposto a perder? Esse é o caso. Está disposto, por amor a Cristo, sofrer a perda de todas as coisas? Esse é o caso. Então, assim, o problema é que a gente quer o quê? A gente quer ganhar a vida e aí nisso a gente acaba perdendo, né? A gente quer, por exemplo, tudo o tempo todo ao mesmo tempo e não tem como, né? Porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Aí você dar uma folguinha para não perder gente, mas pro céu não está indo, né? O Joelson pediu a palavra, como você já falou, deixa só ele falar, daqui a pouco você fala de novo. Eu não participei do ministério, o outro do prédio, dentro do ministério do filho, pelo dízimo, Não foi disciplinado. participava do nosso, mas não foi falado na reunião, mas a gente tem que saber, o governo mais chegado à diretoria, ou na exclusão, se pode Entendi. Se é uma igreja que não exclui os outros que tropeçam, beleza. Agora, se exclui o outro que tropeça e não exclui esse, tá dando para entender? Porque assim, a questão da exclusão, no meu raciocínio, exclusão é para quem não se arrepende e não para quem tropeça. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Que é claro, não vou discutir essa opinião com vocês, pelo amor de Deus, né? Cada um com a sua. Mas o que eu acho esquisito é quando, por exemplo, quando é o João das Couves, a gente desliga sem problema nenhum. Quando é o amigo do amigo do amigo, é um tal de a gente tem que estender a mão, né? Que assim, eu não consigo entender como é que a gente consegue ter tanto amor de um lado e consegue ser indiferente do outro. Essa é a minha discussão. Fala, Deus. Levando para a igreja, pensando em igreja de tempo, mas também pensa também que a gente está às vezes dentro do trem, dentro do ônibus, está vendendo linguiça. Você tem que ser crente para comprar. Mas você sabe que o cara que vai vender linguiça dentro do trem, sabe que não é. Você
pode, né? O cara vai comprar fone de ouvido lá no Paraguai, que sabe que o pessoal traz do Paraguai. Agora a linguiça não veio do Paraguai. Pô, aí a gente compra, aí o pessoal compra, depois quer. Ah, não dá. E queijo no seminário, pode? Queijo pode. Ah, então beleza. É isso aí. É isso aí. Ó, eu faço teu jabá, tu faz o meu. Então, aí, minha gente, como é que a gente faz? Renova a mente, né? E aí o cuidador precisa aprender a lidar com os seus pensamentos, reeditando a memória, ressignificando as adversidades, imaginando conquistas pela substituição dos pensamentos. Pela substituição dos pensamentos. Por quê? Porque às vezes você pode olhar para essa situação como a Isabel agora falou, né, em relação ao Marcelo. Ô pastor, assim ele vai desistir de ser pastor. Não, ser pastor é uma bênção, só que tem que ser na dependência de Deus. Só isso. A questão é o seguinte, eu por exemplo, não sei se está dando para perceber, o que eu estou falando não é nada que vocês não saibam. Coisas que deixam vocês indignados. Só que é o seguinte, a diferença é que hoje vocês ficam indignados, vocês não são os líderes principais da igreja. É a única diferença. Só que é o seguinte, a hora de vocês vai chegar, entendeu? Então, já que sabe que vai chegar, preparem-se. Entende? É aquele caso, existe o romantismo e existe a realidade do ministério. E a realidade do ministério é o seguinte, você lida com os seres humanos. Como é que você vai ajudar pecadores a serem parecidos com Deus Santo? Sendo que você é outro pecador. Só na dependência de Deus, filho. E isso é bom para quê? Você não ficar decepcionado com ninguém. Poxa, mas como é que pode? Quando eu cheguei na igreja, né, a Cristina, ela me levava para a casa de praia dela. Ah, porque quando eu cheguei na igreja, a Neuci me levava para a churrascaria. E agora a Cristina e a Neuci estão fazendo reunião, né, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, são seres humanos. Seres humanos. Entende? É aquele negócio, não vou muito longe. Né? Por exemplo, uma pessoa, né, que percebeu que você se identifica mais com outra pessoa e fica com ciúme da sua amizade com outra pessoa, ela já não começa a desqualificar? Gente, são seres humanos. Entende? Por exemplo, até as crianças, você desagradou um pouquinho, né? Então, por exemplo, meu filho vai pegar, ele gosta de pegar o celular, né? Tira a mão daqui, rapaz. Ele vai na mãe e reclama. E ainda olha pra minha cara, como assim, ó, tu vai ver. Entende como é que é o negócio? E assim, não tem nem 2 anos. É o ser humano, meu Deus do céu. E aí qual o problema? O problema é que a gente quer ser pastor em Nárnia. A gente quer ser pastor achando que assim, tudo vai ser maravilhoso. O pessoal vai ficar fazendo assim, bé, pastor, bé. Não vai, filho. Não vai. Entende? Porque se fosse assim, Paulo não teria problema com a igreja de Corinto. Gente, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Até Pedro, o apóstolo, foi 2 caras, meu Deus do céu. E Paulo deu-lhe uma chamada nele. Está dando para entender? Gente, então eu não sei se dá para perceber, a igreja tinha que ser igual à igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século teve Ananias e Safira. A diferença é que ninguém é fulminado hoje. Está entendendo? Entende? Quer dizer, de repente até é e a gente pensa que é outra coisa. Então, diante desse caso aqui, a gente precisa o quê? Não, ser pastor é uma bênção. Por quê? Porque algumas pessoas elas mudam, algumas são transformadas, algumas são edificadas. A porta é estreita, gente, não vai ser todo mundo, não é mercado. A porta é estreita, vai ter gente que vai te ouvir, vai ter jovens que você vai aconselhar que vão se encaminhar, vai ter jovem que você vai aconselhar e não vai. Vai ter aquele rapaz que você vai tirar ele da boca de fumo, vai ter aquele rapaz que cresceu na igreja e vai para a boca de fumo. E isso não tem a ver com você. Deus está conversando cara a cara com Caim. Caim escuta Deus e faz o que depois? Mata o irmão. Foi Deus que estava conversando com ele. Adão batia papo com Deus na viração do dia e pisou na bola. Está dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, Abraão, pai da fé, na hora da pressão mentiu. E aí, Moisés também, né? Deus falou para não
tocar e por aí. E deu um ataque. Entendeu? Mas aquele povo era terrível. Né? Aí nesse caso, não, legal o pessoal na minha igreja outro dia, pastor, mas o povo de Israel também. Eu falei, o povo de Israel, sei. Não, mas a gente é diferente. Eu falei, tá, a gente é diferente. E aí nesse caso, eu não sei porque os crentes vivem malhando o povo de Israel. Aí nesse caso, por exemplo, observa bem, e eu estou lendo Deuteronômio, né, na minha leitura diária, já estou em Deuteronômio, e aí nisso, Moisés está assim, não Senhor, porque não sei o que lá, Moisés, você não vai entrar, não toca mais nesse assunto. Acabou. Né? E aí, você precisa o quê? Cuidar da sua saúde emocional para você não bater na rocha. Porque quando